Olá, meu nome é Nayara e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre melhoramento de milho para silagem. Então, o milho, ele é uma espécie de ploide alógama, que pertence à família gramínea. Ele é originário do México e atualmente ele é cultivado em todas as regiões do mundo. São plantas mais eficientes na conversão de energia radiante e na produção de biomassa. A silagem do milho é o principal alimento utilizado na maioria dos sistemas intensivos de produção de leite e de gado de corte. O milho é uma das melhores opções para silagem, porque as suas características permitem uma boa fermentação e uma boa conservação do material ensilado. Suas características, então, são o teor de matéria seca entre 30% e 35%, tem no mínimo 3% de carboidratos solúveis, baixo poder tampão e boa fermentação microbiana. Então, isso vai garantir uma boa alimentação e vai trazer uma boa produção a esses animais. O ponto de colheita da silagem do milho, ele vai ser definido pela característica visual da linha do leite, no qual vai estar na metade do grão e vai apresentar então um teor de matéria seca entre 32% e 35%. Então, nessa imagem aqui a gente consegue ver a linha do leite, que está bem na metade do grão. Tendo um quarto da linha do leite, a gente vai ter 32,4% de matéria seca, 44,4% de fibra em detergente neutro, 28,7% de amido e 7,3% de proteína bruta. E daí, em um meio da linha do leite, que seria metade duro e metade macio, a gente vai ter 32 e 37, entre 32 e 37% de matéria seca. Então, o melhoramento do milho para silagem. A escolha dos híbridos destinados à produção se baseia no potencial de produção de grãos da cultura. Então, deve-se optar por híbridos que vão apresentar, além de elevada produção de matéria seca e contribuição de massa ensilada, maior digestibilidade da produção da fração fibrosa da planta, como e folhas. É importante também avaliar as seguintes características agronômicas, como altura de planta, altura de inserção da primeira espiga, diâmetro do como, número de espigas, produtividade de espiga com palha no ponto de silagem, produtividade de espiga sem palha no ponto de silagem, produtividade de grãos no ponto de silagem, proporção de grãos na massa verde e produtividade de massa verde. Então, o grão que é mais recomendado para silagem vai ser o grão dentado. Para o melhoramento do milho para silagem, então estão procurando os híbridos que vão estar mais adaptados a diferentes tipos de solo e de clima, então com maior resistência a pragas e doenças regionais, com melhor resposta à fertilização e estabilidade, e também com produções que têm alta produtividade geral de matéria seca e alta proporção de grãos em matéria seca total. Então, para alguns parâmetros bromatológicos, aplicado de plantas de milho com referência para a produção de uma boa silagem e de uma boa qualidade de silagem também, é descrita nessa tabela que eu adicionei aqui. Então, com características agronômicas, a gente tem o número de folhas secas por planta na colheita, que a faixa ideal seria de 5, altura de espiga por metro de 0,8 a 1,2, altura de planta em metro 1,9 a 2,6, produção de matéria verde, quilograma por hectare, 55 mil. E produção de matéria seca, quilograma por hectare também, 18 mil. Produção de grãos, 7 mil. Taxa de secagem da planta, porcentagem por dia, 0,50. Na janela de colheita em dias, 10. Então, os constituintes físicos estruturais da planta, porcentagem de matéria seca, no como, 25, nas folhas, 15, nas brácteas mais sabugo, 25 e nos grãos, 35. E a composição química da silagem, na matéria seca em porcentagem, a faixa ideal seria de 30 a 35%. Proteína bruta de 7 a 10%, de amido acima de 30%,
nutrientes digestíveis totais acima de 70, fibra em detergente ácido na matéria seca em 30%, fibra em detergente neutro na matéria seca, 52%. Extrato etéreo na matéria seca de 2 a 5. Então, do teor da matéria seca, a colheita prematura do milho pode resultar, então, em várias perdas significativas na produção de matéria seca e na relação grão-planta, que vai resultar, então, numa redução da qualidade da silagem, né? Então, existe uma proporção ideal da matéria seca para esse consumo de silagem, bem como na produção e no armazenamento. O milho tem que ter em torno de 30 a 35% de matéria seca para ter uma boa qualidade. O teor de energia na silagem, ele é muito menor do que o teor de matéria seca, e então é um dos fatores mais importantes na obtenção de uma qualidade, de uma silagem de alta qualidade. O uso de testadores no melhoramento do milho, para poder avaliar o potencial de novas linhagens, é uma prática muito comum em programas de melhoramento de milho. Os testadores vão ser linhagens de elite de população heterogêneas que vão se associar com vivências e segurança ao processo de seleção de novas cepas. O uso de top cross para avaliar o valor genético de linhagens endogâmicas nos cruzamentos é eficiente, porque todas as linhas de um determinado conjunto vão ser cruzados com o mesmo testador, e então seu valor genético vai ser determinado usando como base contrastes médios, como a média do respectivo top cross, mais conhecida como a média geral ou traços quantitativos. Um testador é usado em top cross para estimar os efeitos de habilidade de combinação geral ou específica. Depende do background genético do testador, seja ele amplo ou restrito. Aí a gente tem umas estratégias de melhoramento, que são métodos que auxiliam na seleção de genetores com base na capacidade de combinação. Então, esses são bem úteis para programas de melhoramento. Uma delas seria a capacidade geral de combinação, que vai ser o desempenho médio de uma determinada linhagem em uma combinação híbrida, devido principalmente ao aditivo efeitos de genes. E também tem a capacidade específica de combinação, que se refere ao comportamento que vai resultar em determinadas combinações serem maiores ou menores que a média do cruzamento. Então, isso vai ser devido à ação de genes dominantes ou efeito epistático. O caso da decisão de selecionar as melhores combinações híbridas para essa produção de silagem vai depender tanto da produção de matéria seca quanto das propriedades relacionadas à digestibilidade. Ao avaliar os híbridos do milho, obtidos em algum cruzamento de linhagens com diferentes níveis de degradabilidade de matéria seca, a gente percebe que uma estratégia de síntese híbrida focada em alta degradabilidade efetiva da matéria seca e da planta inteira, usando cepas com alta degradabilidade efetiva, é correta e que sua baixa correlação com características agronômicas e bromatológicas vai indicar que a necessidade de maior uso de degradabilidade efetiva na seleção de híbridos de milho com o objetivo de obter uma silagem de qualidade. A herdabilidade, então, ele é o melhor parâmetro para a gente tirar qualquer decisão ou qualquer conclusão sobre o sucesso do nosso melhoramento em algum determinado caráter. A digestibilidade da matéria seca e o percentual de fibra em detergente neutro vão ser pouco afetados pela interação entre épocas de semeadura e de linhagens. E também a herdabilidade estima entre linhagens para degradabilidade da silagem que é superior a 80%, demonstrando um processo, demonstrando um potencial de seleção sucesso. Então, os programas de melhoramento, eles devem incluir nas suas etapas, né, a análise de composição estrutural de tecidos nas diferentes frações da planta, pois um fator-chave na determinação de maior
ou de menor digestibilidade, o que permite explicar diferenças na qualidade de silagem. Então, a transgenia do milho é um processo no qual os melhoristas alteram o material genético, né, de uma espécie que vai introduzir um ou mais genes específicos de outras espécies. Aí no milho, em alguns híbridos e algumas variedades de alto potencial produtivo foram inseridos os genes específicos de resistência a herbicidas e a insetos. O uso de milhos transgênicos, eles têm algumas vantagens. E essas vantagens vão ser o menor custo e maior flexibilidade no controle de plantas daninhas. Vai ter uma alta eficiência, vai ter uma grande seletividade, uma redução no uso de produtos fitossanitários e a preservação de inimigos naturais. Mas também vão ter algumas desvantagens, que seriam o alto custo das sementes, uma pouca variabilidade genética se não manejada adequadamente, pode ocorrer a perca de todo o melhoramento, e um tempo de desenvolvimento de novos materiais. Então, concluímos que os programas de melhoramento devem incluir, nas suas etapas, a análise de composição estrutural nos tecidos nas diferentes frações da planta, pois um fator-chave na determinação de maior ou menor digestibilidade, o que permite explicar a diferença da qualidade da silagem. E as principais características exigidas para um híbrido de silagem de milho, nos atuais programas de melhoramento do Brasil, são a produção de grãos superior a 7.000 kg por hectare e matéria seca superior a 18.000 kg por hectare, o que possui um valor nutricional a 70% de nutrientes digestíveis totais na matéria seca. E também é possível selecionar materiais no programa de melhoramento de milho para silagem com base no teor de fibra em detergente neutro da planta, devido à alta correlação desta característica com as propriedades qualitativas e químicas da silagem. Então, foi isso. Obrigada pela atenção.